Eu não tenho dúvida que o digital não é o futuro, é o agora. Mas eu vejo por aí que ainda ele assusta. Hoje lá no meu consultório e também aqui no nosso laboratório na Digitaus, a odontologia digital é o nosso caminho. Nós abrimos o nosso laboratório já pensando no futuro, pensando na odontologia digital. Eu tenho até uma consultoria que faz exatamente isso, transforma o seu consultório, a sua clínica ou o seu laboratório em digital. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todas as vantagens que você pode ter digitalizando o seu negócio. Digitalizar os nossos processos não é só comprar um scanner ou uma impressora 3D. É transformar toda a jornada do paciente, os processos clínicos e a nossa produção protética em digital. Hoje eu vou te mostrar passo a passo como que a gente pode fazer isso, desde o agendamento até a entrega de todos os nossos trabalhos. Inicialmente a gente vai começar pela base, o atendimento digital. Utilizar um sistema de prontuário eletrônico, como ficha clínica, anamnese, usando tablets ou computadores, vão nos facilitar muito o gerenciamento dos nossos trabalhos. Termos e consentimentos com assinatura digital, algum check-in via QR Code e tudo armazenado em nuvem com backup automático. Isso faz com que a gente tenha todas as nossas informações armazenadas. Antigamente a gente tinha fichas clínicas, tudo escrito à mão, a agenda onde as pessoas ligavam e a nossa secretária marcava o nome do paciente com o horário. Tudo isso a gente pode remover do nosso consultório. Além disso, a gente pode armazenar todos os nossos exames de imagem, por exemplo, radiografias, tomografias, em nuvens ou em softwares de gerenciamento. Tudo isso guardado sem que a gente tenha nada físico. Além disso, nossas fichas podem ser colocadas em prontuários eletrônicos. Até esses prontuários eles são muito mais valiosos, pensando até judicialmente. E além disso, arquivos digitais de escaneamentos do nosso paciente podem ser guardados todos na nuvem. A gente não precisa mais ter aquele monte de modelos de gesso como era antigamente, onde a gente tinha grandes armários com muito espaço dentro do nosso consultório, fazendo com que a gente guardasse todos aqueles modelos durante anos. Isso não tem mais necessidade. Hoje a gente pode escanear nossos pacientes e guardar arquivos digitais na nuvem. E se um dia a gente precisar que esse arquivo seja físico, a gente pode reimprimir esse modelo. Ou seja, isso faz com que a gente tenha muito mais espaço e não precise grandes salas e armários para armazenar tudo isso. Uma outra coisa que nos ajuda bastante é a nossa agenda e a comunicação com os pacientes. Hoje a nossa agenda é online e a confirmação pode ser diretamente via sistema, por WhatsApp ou SMS. A gente pode criar lembretes automáticos, ou seja, o nosso paciente está marcado às 10 horas da manhã em algum dia, o sistema automaticamente já avisa esse nosso paciente que ele tem a consulta nesse horário, não nos tomando tempo para que a nossa secretária tenha que chegar de manhã e ligar paciente por paciente ou mandar mensagem um por um do seu horário. Além disso, a gente pode criar chats com o paciente, onde a gente pode mandar informações, além de tudo aquilo relacionado diretamente com o caso dele. Uma outra coisa que também pode nos facilitar é a teleodontologia, para que a gente possa principalmente atender pacientes que não estão próximos da gente, fazendo avaliações iniciais ou revisões. Claro que a gente ainda precisa atender os nossos pacientes presencialmente, mas a gente pode substituir várias consultas de atendimento fazendo isso online. Além disso, todo o nosso sistema financeiro pode ser digitalizado. E isso é bem importante. A gente pode emitir boletos, Pix, links de pagamento, fazer relatórios automáticos do nosso fluxo de caixa, ou seja, o paciente vai lá, fez um pagamento, a gente já coloca no nosso sistema e ao longo de um tempo a gente pode então filtrar o tipo de pagamento que foi realizado, todos os pagamentos de um único paciente, qual trabalho nos dá mais retorno. Isso tudo é muito legal, porque a gente pode gerar relatórios que vão nos guiar para como a gente tem que fazer os nossos atendimentos dali para frente. Contratos digitais, notas fiscais podem ser feitas online. Hoje o governo nos faz que a gente tenha notas digitais. Então, se a gente conseguir integrar tudo isso num sistema, as coisas vão acontecer muito mais facilmente. E a gente pode também criar dashboards com KPIs para que você possa ver tudo em tempo real. Como eu falei, exames e escaneamentos podem ser armazenados. Radiografias, tomografias computadorizadas e imagens tomadas intraoralmente podem ser guardadas numa nuvem. Escaneamentos intraorais direto
no software de CAD, nada mais de moldagens, tudo sobre STLs, OBJs e PLY. Além disso, escaneamentos faciais e fotogrametrias podem nos ajudar nos planejamentos. Utilizamos softwares onde a gente pode unir todas essas informações, fazendo com que a gente planeje os nossos casos de uma maneira muito melhor. E todos esses dados podem nos ajudar no nosso planejamento digital. A ortodontia hoje é feita a partir de alinhadores. Então a gente pode utilizar esses nossos arquivos e enviar para empresas para que eles nos façam os nossos alinhadores para entregar para os pacientes. Ou nós mesmos podemos planejar os nossos casos, imprimir, estampar as placas ou imprimir diretamente as placas e entregar para os nossos pacientes. Outros softwares de desenho ou planejamento digital como DTX, BlueSky, Exocad, Exoplan, enfim, existem vários softwares que nos ajudam para que a gente possa realizar planejamentos e entregar casos onde a gente já vê o resultado daquilo que a gente planejou para o nosso paciente. E além disso, mostrar para ele o caminho que a gente quer fazer como uma ferramenta de venda. Isso iniciou com o Digital Smile Design. E hoje o nosso DSD ele é feito tridimensionalmente. A gente pode exatamente entregar o que a gente planejou. E essa comunicação com o paciente nos facilita muito. Esses simuladores nos mostram um caminho, mas o paciente consegue visualizar o nosso tratamento, ou seja, ele não tem que confiar exatamente naquilo que a gente falou. A gente pode mostrar para ele como que a gente vai fazer e aonde a gente quer chegar. A nossa comunicação com o laboratório ela pode ser feita digitalmente. As próprias empresas dos scanners, eles já têm uma comunicação direta entre o dentista e o laboratório. A gente pode desenhar arquivos a partir de softwares como Exocad ou Trishape e mandar para o laboratório o planejamento que a gente imaginou. E ao contrário da mesma forma, o laboratório pode fazer o planejamento que ele imaginou para o nosso caso e nos mandar a partir de viewers, até na palma da mão, até no nosso celular, para que a gente possa fazer a aprovação ou alguma modificação que seja interessante. A impressão 3D de modelos, guias e provisórios é uma realidade dentro dos consultórios já da gente. No meu dia a dia, o que eu faço? Eu escaneio pacientes, desenho dentes provisórios e acabo imprimindo, o que facilita o meu dia a dia e eu não preciso, então, mandar para o laboratório para que eles tenham um tempo para confeccionar e enviar novamente. As coisas que são mais simples eu consigo fazer diretamente no meu consultório sem depender de ninguém. Mas muitas coisas a gente acaba enviando para o laboratório e esse caminho digital ele é muito mais rápido. A gente já manda os nossos casos escaneados para o paciente, integra isso muitas vezes com uma tomografia e o laboratório consegue rapidamente desenhar, nos mandar de volta para que a gente faça essa aprovação. Hoje os caminhos são muito menores, então a gente tem que utilizar isso para que a gente facilite o nosso atendimento no consultório. E o que vai acontecer cada vez mais daqui para frente? O nosso fluxo vai estar todo integrado. Agenda, escaneamento, o laboratório, a nossa parte financeira e os nossos prontuários podem estar em um único sistema. A gente pode usar APIs para integrar tudo isso. Hoje em dia, a inteligência artificial elas pode nos ajudar para que a gente facilite esse fluxo todo. Ou seja, o resultado vai ser zero papel, ganho de tempo, rastreabilidade total e menos erros. E qual é o futuro de tudo isso? No futuro a gente vai ter diagnósticos com inteligência artificial, bioimpressão de gengiva e osso, o que já é uma realidade, próteses com sensores, planejamento automático com inteligência artificial, algum assistente virtual triando pacientes e agendando consultas, ou seja, o nosso trabalho vai diminuir e vai ter uma melhor qualidade. Resumindo, quais são as vantagens que a gente tem com a digitalização dos nossos consultórios, clínicas e laboratórios? Vamos aumentar a eficiência e agilidade, reduzindo tempo em agendamentos, preenchimento de fichas e planejamentos. Vamos melhorar os nossos diagnósticos e entregas de próteses, fazendo com que elas sejam mais rápidas com a integração entre scanner e o CAD/CAM. Os fluxos vão ser otimizados e com menos retrabalho. Vamos diminuir nossos erros, com menor riscos de perdas de prontuários, erros de interpretação ou alguma falha humana. Vamos ter precisões milimétricas no escaneamento e no encaixe das próteses. Vamos padronizar os processos com checklists digitais. Teremos economia no longo prazo, diminuindo custos com papel, moldeiras, gessos, revelação de raio-x e espaço físico para arquivos.
Vamos evitar retrabalhos e perdas de material com esses workflows digitais mais precisos. Teremos uma melhora na comunicação com o paciente com a visualização dos nossos planejamentos em 3D, aumentando a confiança e convertendo muito mais facilmente as nossas vendas. Vamos conseguir compartilhar digitalmente planos, exames e resultados por e-mail ou até por WhatsApp. Teremos uma integração e uma rastreabilidade de todos os setores, clínico, recepção, financeiro, laboratório, todos se comunicando em tempo real. Teremos o histórico completo do paciente muito mais acessível e com poucos cliques. Além disso, teremos uma sustentabilidade, ou seja, diminuição de resíduos como gesso, papel, radiografias, químicos para que a gente possa revelar essas radiografias, fazendo com que a gente tenha o menor impacto ambiental com esses processos todos digitais. Uma outra grande vantagem é o acesso remoto, onde a gente pode, na palma da mão, ver nossos prontuários, imagens, financeiro de qualquer lugar, inclusive em home office. Além disso, vamos viabilizar a nossa gestão, ou seja, se temos clínicas com multi-unidades ou que a gente queira integrar todo esse nosso sistema financeiro com o nosso escritório de contabilidade ou com alguém que faz toda a administração, isso vai facilitar muito a nossa vida. Mas quais são as desvantagens? Nós vamos ter um custo inicial elevado, não só financeiro, mas de trabalho que a gente vai ter que fazer para transformar o nosso laboratório em analógico em digital, comprar scanners, usar softwares e impressoras 3D vão fazer com que a gente tenha inicialmente um investimento, mas isso com certeza logo se paga. Também a gente vai ter uma curva de aprendizado. Quando a gente começou, por exemplo, a moldar lá na nossa faculdade, a gente teve que aprender a fazer isso. E a gente tem que fazer isso de uma outra forma agora, com uma curva de aprendizagem. Isso vai exigir uma capacitação da nossa equipe e a gente inserir essas novas tecnologias e esses fluxos no nosso consultório. E além disso, a gente vai ter que fazer uma mudança de cultura, porque eu vejo que muitos colegas, muitas clínicas, muitos laboratórios têm uma resistência a fazer essa mudança do físico para o digital. Mas todos que modificaram, que a gente ajudou a transformar em digital, viram rapidamente que a gente tem uma facilidade muito grande, isso nos traz muito conforto e faz com que a gente mude os nossos atendimentos para melhor muito rapidamente. Uma outra coisa que a gente vai acabar dependendo da tecnologia. Problemas com internet, energia ou softwares vão parar a nossa operação. Esses backups e a manutenção constante são essenciais para a gente evitar perdas. Isso tudo faz com que a gente adie cada vez mais essa mudança. Mas podem ter certeza, logo que vocês conseguirem transformar o seu consultório em digital, vocês vão ver as grandes vantagens que vão te trazer. A gente tem que estar um pouquinho mais preocupado com a nossa segurança e privacidade. O nosso dia a dia já é digital. Quando a gente vai fazer um pagamento de um boleto no banco, a gente tem que estar preocupado com a nossa segurança. Quando a gente vai fazer um pagamento digital com um cartão de crédito, a gente está preocupado com isso. Mas esses cuidados vão ser para a nossa vida toda. Armazenar em nuvem requer cuidado. A gente precisa se preocupar com criptografias ou lei de proteção de dados. Isso vai modificar a forma como a gente gerencia o nosso consultório. E esses sistemas devem ser controlados e os acessos limitados. Lá no meu consultório, eu tenho acesso à minha agenda, ao financeiro e a tudo que eu preciso para poder trabalhar. Outras pessoas, secretárias, colegas, vão ter acessos a alguma parte desse nosso planejamento digital todo. A gente pode separar. Cada um tem o seu próprio acesso, a sua própria segurança e a sua própria responsabilidade. Isso é importante para que a gente consiga gerenciar tudo isso. Uma outra coisa que vai acontecendo é que os nossos equipamentos vão ficando defasados com o tempo e a gente precisa reinvestir. Isso é uma das grandes desvantagens. A cada tempo um computador novo aparece, a cada tempo a nossa memória já não é suficiente, um scanner novo aparece, uma impressora nova, uma nova fresadora. E isso a gente acaba tendo que investir cada vez mais. Mas eu posso falar para vocês, isso é um investimento, não é um gasto. Com o tempo isso tudo se paga. Concluindo tudo isso, a digitalização oferece muitos benefícios estratégicos, técnicos e econômicos, mas deve ser feita com planejamento, com capacitação da equipe e com uma estrutura robusta de suporte técnico e segurança de todas as nossas informações.
Se você gostou desse vídeo, dê seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para que a gente possa crescer e trazer muito mais informações como essa para você. Se você tem alguma dúvida, alguma outra coisa que você faz no seu dia a dia que vai diminuir aquele monte de coisas que a gente tem no consultório físicas, escreve aqui nos comentários. É bem legal para que a gente possa trocar ideias e aprender juntos. Até mais!